Nossa, que beleza. O salão está repleto. Uma linda noite a todos, com muita paz, muita saúde, muita alegria, muito equilíbrio, força, coragem, sabedoria, luz. É isso que eu desejo, em nome de Jesus, a cada um dos presentes, encarnados e desencarnados. Antes, eu gostaria de agradecer mais este convite que me fizeram para estar nessa casa, que é uma satisfação muito grande. Eu estou falando do fundo do coração. É um lugar de paz, é um lugar de equilíbrio, é um lugar é uma seara do bem. Então, é sempre um motivo para a gente, quando é convidado, vir até essa casa. É muito bom, acreditem. Nós vamos hoje conversar um pouquinho. Vejam, antes de mais nada, eu escrevi lá, haja o que houver na estrada, Deus te protegerá. Nós, seres humanos, nós somos muito, assim, ainda pequenos, né? Nós ainda precisamos lapidar, crescer. E nós temos sempre aquele jeitinho de qualquer coisa que nos aconteça mais sério na nossa vida, seja lá em que época for, o que for, nós temos, às vezes, a petulância de dizer: o que eu fiz para Deus? Deus me abandonou, Deus não me protege, Deus não olha para mim. Olha, não é por aí, muito pelo contrário. Quando nós estamos com problemas sérios, de saúde, de finanças, de emprego, sei lá o que for, algum ente querido doente ou que partiu para a pátria, nós temos que ter a certeza absoluta de que Deus está do nosso lado. Que o Mestre Jesus nunca descansou um minuto. Nós sabemos que quando ele esteve por aqui, ele não tinha essa história de dizer: daqui a pouco eu falo com você, daqui a pouco eu curo você. Ele sempre tinha o tempo certo, na hora certa. Para ele, o agora é agora, porque o ontem, o passado já foi. O futuro está por vir. Mas o que nós estamos fazendo hoje, agora? Vamos procurar os ensinamentos de Jesus e lembrar que nós temos que praticar o bem a todo e qualquer instante. Não tem essa história de deixar para depois. Depois eu faço, depois eu ligo. O ser humano é muito assim, né? Eu estou lembrando daquele meu amigo, mas agora não estou com vontade de falar, não. Aí, passa para depois. E não podemos ser assim. Nós que estamos na doutrina espírita e que sabemos muito bem da nossa missão, do nosso dever, da nossa obrigação, da nossa responsabilidade, nós temos sim que estarmos atentos. Como eu estou sendo hoje? O que é que eu estou fazendo de mim? O que é que eu estou fazendo para mim? Mas o que é que eu estou doando para o meu irmão, para o meu próximo? Eu estou amando o meu próximo? Eu estou ajudando o meu próximo? Eu estou levando um lenitivo para aquela dor que aquele irmão está passando? Então nós temos que refletir, meus amigos. Nós temos que refletir muito naquilo, como é que nós estamos conduzindo a nossa vida. Porque os desígnios de Deus não vão mudar. Ele jamais esquece de nós. Quem abandona Deus somos nós. Nós é que distanciamos de Deus. Principalmente quando a nossa vida está correndo sob carretéis, está tudo cor-de-rosa, tudo bonitinho. O que a gente faz? A gente esquece de rezar e agradecer. Mas a primeira pedrinha que entrar na nossa vida, nós já corremos procurar socorro, ajuda. Então vejamos bem, temos que fazer o bem a todo e qualquer instante. Fazer o bem sem olhar a quem. Nós costumamos sempre ouvir isso. E nós aqui, olha que plateia maravilhosa, quanta gente ouvindo isso, e temos que ir para casa hoje pensando: o que é que eu estou fazendo agora? Nós sabemos que o tempo está desenfreado. Começa um ano, acaba o ano, começa outro, acaba o outro.
E nós estamos nessa velocidade? Nós estamos acompanhando espiritualmente essa velocidade? Como é que vai ficar a nossa evolução se eu ficar parado de braços cruzados? Então, agora há pouco eu escutei os nossos irmãos aqui dizendo que precisam de evangelizador, que precisam disso, precisam daquilo. Então, gente, vamos tirar um tempo nosso para o próximo. Vamos auxiliar o próximo. Ah, mas eu não sei fazer nada. Sabe? Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Se não tem nada para dar, dá um sorriso, dá um aperto de mão, dá um abraço, dá uma palavra amiga, faz uma oração. Mas agora, veja bem, não, sábado, eu vou largar minha televisão, os rapazes, os senhores gostam de tomar lá sua cervejinha com os amigos. Mas acontece que a cervejinha com os amigos pode ficar para depois, mais tarde. Mas naquela hora em que eu sei que na seara onde eu frequento tem trabalho na casa, a minha obrigação é procurar saber o que é que eu posso fazer, em que eu posso ajudar. E tirar, porque às vezes uma meia hora que nós damos ao próximo, nós temos o benefício maior, não é para quem recebe, é para quem dá. Dá o perdão, você perdoou verdadeiramente. A pessoa ficou aliviada. Mas o perdão foi para mim. O maior benefício foi meu. Então, gente, vamos parar de preguiça, vamos parar de enrolar e vamos trabalhar. Vamos organizar a nossa vida. Mas eu tenho filhos, as mulheres falam, eu tenho marido, que eu tenho que fazer almoço, todo mundo tem que fazer tudo. Tem que lavar roupa, tem que fazer tudo. Só que organiza a sua vida, disciplina a sua vida, busca o tempo para servir. Porque o tempo urge, nós não temos mais tempo para a nossa espiritualidade. Nós temos que correr atrás do prejuízo, tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Vocês sabem que às vezes nas mesas mediúnicas nós recebemos irmãos que exatamente ensinam, pedem, imploram para nós que ainda estamos na carne, para não fazer o que eles fizeram, para procurar a doutrina, para procurar se instruir, para procurar evoluir enquanto há tempo. Bom, mas aí, mudando um pouquinho o assunto, Emmanuel tem uma prece muito linda, que nós vamos trabalhar em cima dela já já. Mas eu gostaria de perguntar aqui, para todos os irmãos e irmãs, quem é, não precisa me responder, quem é que tem verdadeiramente gratidão? Tem gente que nem sabe o que quer dizer gratidão. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos extremamente egoístas. Nós gostamos de receber, mas nem sempre nós reconhecemos aquilo que foi feito por nós. Muitas vezes ainda a gente fala o seguinte, fez porque era obrigação, ele tinha obrigação de fazer. O filho tem obrigação de cuidar do pai e da mãe. O meu vizinho, mas claro, eu sempre faço coisas para ele, ele tem obrigação de fazer para mim também. Não é por aí, não é por aí. Nós temos que ter gratidão por tudo e por todos. A pior coisa desse mundo é a ingratidão. Isso dói em quem recebe, em quem é ingrato. Porque a pessoa não está percebendo que ela está sendo ingrata, que ela está sendo injusta. Só que isso um dia vai vir à tona. Então nós vamos pegar a prece de Emmanuel, que é chamada Prece da Gratidão. Vamos ouvir o que ele fala e depois nós vamos trabalhando em cima. Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão e pela voz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde,
salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos, eu quero interceder, porque aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu oro. A vós eu imploro comiseração, pois sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Então vamos trabalhar aqui o que é que nós queremos dizer com isso. Vejam bem, nós temos o nariz que respira sem nós pensarmos, o ar entra. Nós temos os olhos para poder contemplar a natureza, para ver tudo que tem ao nosso redor. Mas o que é que, será que nós enxergamos? Como é que nós vemos o mundo? Como é que nós vivemos? Como é que nós vemos o meu próximo? O meu próximo, o mais próximo é quem? São os meus familiares, que estão ali conosco todos os dias. Os nossos colegas de trabalho. Mas será que eu estou usando a minha visão para enxergar a beleza da obra divina? Será que eu estou dando valor nisso tudo? Será que eu estou observando a natureza? Vocês já pararam para pensar um pouquinho? Nós colocamos uma sementinha na terra, ela fica lá sufocada debaixo daquela terra, muitas vezes seca, dura, calorenta. Um belo dia, dá uma chuva, essa semente germina e forma aí uma linda árvore. Será que nós tivemos olho para ver isso? Será que nós tivemos percepção e sensibilidade para ver o que está acontecendo ao nosso redor? O bebezinho nasceu ontem, daqui a pouco ele está andando, caindo, se machucando. Ah, mas eu vejo. Mas será que a gente vê? Ou será que a gente cuida só? Nós precisamos enxergar verdadeiramente com os olhos da alma. Não é só com os olhos físicos. Daí, os nossos irmãos que não têm neste corpo físico, nesta encarnação, eles não têm a visão, nós os chamamos de cegos. Mas o cego pior somos nós que podemos ver. Porque aquele que não tem a visão física, ele tem uma visão de alma. Tanto é verdade que nós sabemos muito bem que os cegos leem, que os cegos pintam, fazem telas e fazem uma porção de coisas. E tem a sensibilidade de fazer aquelas telas lindas, colocando cores, né? Então, gente, o que é que nós estamos fazendo com os nossos olhos? Para que nós estamos utilizando a nossa visão? Vocês viram que na prece ali ele fala que nós queremos interceder por aqueles que não enxergam hoje, mas que nós temos certeza que um dia, na outra vida, eles enxergarão. Mas nem precisa ir para outra vida, porque os cegos têm uma sensibilidade extraordinária. Sensibilidade que eu falo, não é só de eles estarem andando com a sua bengalinha e sentir se vai pegar o obstáculo ou não. A sensibilidade que o cego tem vem de dentro. Vem de dentro. Vocês já conversaram alguma vez com um cego? Sentaram, bateram um papinho? É a coisa mais deliciosa. Eles falam umas coisas para a gente, que a gente é um ensinamento, é um exemplo de vida, gente. Tem uns que têm uma sabedoria que dá a impressão que eles leram a doutrina inteira, os livros todos. Que eles começam a falar para a gente para pensar. Eu, com esses olhos aqui, que pode ter miopia, catarata, sei lá o quê, mas eu enxergo. Eu preciso ler, eu preciso me instruir. Não foi dito, a doutrina não diz? Instruí-vos. Então, e o que nós estamos fazendo? Para que nós estamos usando esse olho? Aí vem o olho como maldade. Nós, quando olhamos para as pessoas, nós procuramos o lado negativo da pessoa. Às vezes a gente olha para uma pessoa que está um pouco cansado, está abatido. A primeira coisa que a pessoa fala: nossa, como você está abatido, hein? Como você está abatida. Nossa, por que essa olheira? Por que isso? Por que aquilo?
Será que não tinha mais nada para ver nessa pessoa? Será que não tinha nada para perceber como é que ela estava, a alma dela estava? Se ela estava com algum problema? Se ela estava cansada fisicamente do trabalho? Será que ela não está com algum problema na casa dela? Por isso que ela está aí meio de luz baixa? Nós temos que acender os faróis dessas pessoas. O meu pai, que era um homem da roça, ele não podia ver ninguém assim de testa franzida, assim meio para baixo, meio cabisbaixo. Ele dizia: epa, 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 para que essa luz baixa aí? Vamos subir isso. Não, ele era uma pessoa extraordinária, não tinha estudo nenhum, mas ele não deixava ninguém para baixo, inclusive porque ele mesmo tinha uma energia muito grande. Ele era como um sol na vida das pessoas, que botava as pessoas para cima. Então, gente, por favor, vamos olhar o próximo que está perto de nós, no ônibus, na fila do banco, ou sei lá onde, na bendita fila do supermercado, que todo mundo está nervoso, com uma pressa danada para ir embora, aí o idoso atrapalha lá, não consegue colocar a senha, aí todo mundo já fica nervoso, o outro idoso também, puxa vida, será que não lembra isso? Só que vocês também vão chegar aqui. Então vamos ter paciência. Vamos ter tolerância. Por que que o mundo está assim? Por que o planeta Terra está de ponta cabeça? Porque falta, além do respeito e outras coisas, falta tolerância. Ninguém tolera ninguém. Todo mundo quer tudo para ontem, do meu jeito, e acabou. Mas então, vamos prestar atenção na prece de Emmanuel, e vamos ver o que é que nós estamos fazendo com a nossa visão, com os nossos olhos. Eu estou sendo uma pessoa que estou aprendendo com a doutrina, e ao ver uma pessoa triste, mas eu não conheço. Não precisa conhecer. A gente cruza com as pessoas na rua, bom dia. Que a pessoa não responder, não tem importância, dá um sorriso. Quando a pessoa está muito para baixo, e a gente passa, fala, bom dia, dá um sorriso, a pessoa muda o foco. Ela vai pensar assim, ué, eu não conheço essa pessoa, por que sorriu para mim? E aí ela já sai da fossa que ela estava. Isso é tudo importante, gente. Então vamos olhar e vamos ajudar. Agora vamos ver o segundo agradecimento que ele faz. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos. Meus ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telhado, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça cantar. Então, agora vem o ouvido. Na doutrina, a gente ouve muito falar que é preciso saber ouvir. Mas eu diria, não sei o que é que vocês pensam disso, mas eu diria que saber ouvir é uma das coisas mais difíceis. Por quê? Porque nós não sabemos ouvir o próximo. A pessoa nos procura para relatar alguma coisa que está se passando com ela, buscando uma ajuda, uma orientação, um esclarecimento. E à medida que a pessoa começa a falar, a gente dá um jeito de atrapalhar a conversa da pessoa. A gente não é capaz de ficar com o telefone ou sentado frente a frente e deixar que a pessoa fale. Deixa ela escoar. Ela pode repetir 10 vezes a mesma coisa, é necessário. O que nós não podemos fazer é interromper. E nem tampouco dizer, aconteceu isso com você? Você nem tem ideia do que aconteceu comigo. A pessoa não quer saber da outra, ela está precisando de ajuda. Então vamos fazer os nossos ouvidos de confessionário da outra pessoa. Só que não é para ouvir e sair contando, falando, criticando, porque a gente ouve e fala, nossa, essa pessoa foi capaz de fazer isso. Escuta aqui, nem Jesus julgou ninguém. Quem somos nós para julgar alguém? E outra coisa, a gente julga o outro. Por que você não se auto-julga? Por que você não presta atenção no como você é, como você age? Então nós vamos ficar atentos. Sempre que alguém nos procurar para
conversar ou telefona ou pessoalmente, nós vamos lembrar disso, de Emmanuel. Nós temos que saber ouvir, com paciência, atento, porque tem gente que fica com o telefone, a pessoa está repetindo, a pessoa põe o telefone lá, e fica, daqui a pouco ela volta, né? Às vezes nem é para falar mas, entenderam? Isso é horrível, gente. Alguém daqui gostaria que alguém fizesse isso com a gente? É horrível. Então melhor que fale, olha, eu não posso te ouvir agora, não sei, dá uma desculpa, sei lá o quê. Mas dentro do Espiritismo não pode haver isso. Jesus ouvia a todos, todas as queixas, tudo que faziam contra ele, as palavras rudes que falavam para ele nunca revidou. Pelo contrário, ele colocava a paz. Ele dava os ensinamentos, como nós chamamos aqui, dá o tapa de pelica. Né? As pessoas agrediam e ele docemente dava a resposta, dava o conselho que ele achava pertinente. Vamos ver o próximo órgão que Emmanuel vai nos... Então, veja bem. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz. Olha, que coisa maravilhosa. Vocês já pararam para pensar que só a espécie humana é que fala, que articula a língua, que fala, que sai das cordas vocais? Só nós temos voz. Os outros animais, eles têm voz. É uma voz, é um som, porque eles não articulam palavras. Então, os animais cantam, assobiam, faz o seu gesto de alegria, o que nós também não sabemos fazer, porque o pássaro, o bem-te-vi, quando é aí 5:30 da manhã, 5:45, ele está alegremente cantando. Eu ouço todos os dias o bem-te-vi feliz cantando. E a hora que a gente tem que dizer, obrigado, Senhor, por mais este dia que se inicia, por mais essa oportunidade que tu nos dás. E a gente tem que encher de alegria o coração e dizer, Jesus, abençoa os meus propósitos para o dia de hoje. E aí a gente vai fazer tudo o que for possível para fazer o melhor. Claro que tem os percalços, tem os tropeços, os obstáculos, mas nós precisamos aprender a contornar. O rio, ele contorna todos os obstáculos e chega ao seu final, chega ao seu objetivo. Às vezes são trincheiras grandes que a água tem que contornar, outras mais suaves. Assim é a nossa vida. Nós temos que contornar os obstáculos que aparecem no nosso dia a dia, no nosso caminhar, no nosso evoluir. Porque toda vez que eu recuo, eu deixo de crescer. Continuando aqui. Mas também pela voz que canta, que ensina, que consola. Pela voz que com emoção profere uma sentida oração. Gente, que coisa mais linda quando alguém faz uma prece. Agora há pouco nós estávamos ouvindo o nosso irmão. Isso é um bálsamo para a nossa alma, para os nossos ouvidos. Isso é uma coisa maravilhosa. Há uma música que está lá, tocando suavemente. É muito importante esse silêncio que se faz dentro dos centros espíritas, dentro de qualquer casa de oração. Não importa que religião seja. É preciso ter silêncio, é preciso ter disciplina. Tanto é que está sempre escrito, silêncio é prece. Porque é no silêncio que a gente ouve a voz de Deus. Porque se nós estivermos tribulados, se nós estivermos com a cabeça pensando outras coisas, nós nunca vamos conseguir ouvir a voz de Deus. E muitas vezes, ou quase sempre, ou sempre, Deus nos fala através do silêncio. Só que nós, surdos, não ouvimos o que Ele diz, e se ouvimos, não seguimos. Por quê? O livre-arbítrio. Eu quero, eu faço, eu posso. Só que a hora que a coisa zanga, aí corre para os braços do Pai. Né?
Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu quero rogar, pois sei que depois desta dor, no vosso reino de amor, eles também cantarão. Então veja de novo, né, ele pedindo para aquelas pessoas que são mudas. Aquele negócio, são mudas porque não conseguem emitir som, mas será que eles são mudos intimamente? Será que na alma deles, nos pensamentos deles, como será que os pensamentos dos nossos irmãos que não podem se comunicar pela verbalização, como é que eles transmitem para nós aquilo que eles sentem? Através do olhar. Então, benditos sejam os olhos. Através do tato. Através da sensibilidade. Através da intimidade. Da evolução. Dos ensinamentos. Eles não falam, mas eles ouvem. Eles veem e externizam isso de alguma forma. Então vejam como nós somos ingratos. Nós temos voz, nós temos olhos, nós temos ouvidos. Será que em algum momento, vamos ser honestos conosco mesmo, será que em algum momento a gente pensou assim: obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos, que posso ouvir? A gente acha que isso é natural. O corpo humano é feito de 2 ouvidos, por isso, 2 ouvidos para ouvir mais, uma boca para falar pouco, hein? Então, veja bem, nós temos tudo isso e não damos valor. Mas o problema é exatamente isso que Emmanuel está nos chamando a atenção. Que é exatamente para nós valorizarmos e sermos gratos ao Pai. Mas para sermos gratos ao Pai, eu preciso saber, não é só falar para ele, obrigado, Pai, pronto. Não, porque a gratidão que Deus percebe de cada um de nós é nas nossas ações, através dos nossos atos, através das nossas ajudas, através de tudo aquilo que nós fazemos. Porque vemos, porque ouvimos, não é? Bom, o próximo que ele vai agradecer: muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos. Se não me engano, eu já falei aqui sobre o valor, falei já o poder cósmico das mãos. Não sei se eu já abordei esse tema. Então, muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de caridade, mãos de solidariedade, mãos que apertam mãos. Mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava a louça numa pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura no momento de amargura. Então veja bem, quem é que já parou para pensar o valor das nossas mãos? Quem é que já olhou para a mão e falou assim: abençoadas mãos, porque sem você como é que eu ia calçar meu sapato, amarrar meu sapato, pentear meu cabelo, tomar banho, comer, etc, etc, etc. Mas aí aquele negócio, isso nós estamos falando da mão física. Agora eu quero falar sobre a mão da alma. O que é que nós estamos fazendo com a mão da alma? Que tanto pode fazer pelo outro. Vocês viram que ali ele falou: a mão que psicografa, a mão que pinta, a mão que toca, enfim, a mão que soergue as pessoas caídas. É isso que nós temos que ter dentro da nossa alma. Agradecer as nossas mãos e levantar aquelas pessoas que estão necessitadas e que estão... Nós não temos que esperar pedir ajuda. Nós temos que sentir, porque nós somos preparados na doutrina espírita para isso. Hoje ainda eu conversava, uma amiga que é extremamente católica e está perdendo um ente querido.
chora desesperadamente, está se descabelando, não sabe como é que vai fazer. Eu tentei conversar com ela, explicar o que a doutrina nos ensina. Aí sabe o que ela falou para mim? Puxa, vocês têm um outro preparo. Que beleza, vocês sofrem menos do que nós com as perdas. Vocês sabem lidar melhor com as perdas. Então, gente, quanta coisa nós podemos fazer com a nossa alma. Porque veja lá, nossas mãos, quando nós cumprimentamos uma pessoa, a minha mão vai e da outra pessoa vem. Nós estamos fazendo ali uma troca magnética, uma ajuda mútua. O meu excesso de energia vai para a pessoa e a dela vem para comigo. E nós ficamos equilibrados. Então vejam quanta coisa nós podemos fazer com as nossas mãos. Agora ele vai agradecer os pés. Quem é que já parou para pensar nos pés? Nós pensamos nos pés quando tem um calo doendo no sapato, tem uma unha encravada. As mulheres quando o pé está meio áspero. Enfim, o homem quando, eu vou botar tênis porque esse sapato está me apertando. Então nós só pensamos no pé físico. Mas escuta aqui, gente, como é que nós estaríamos aqui hoje se não fora os nossos pés? Nós estaríamos aqui? Poderíamos estar se alguém tivesse a caridade de nos trazer numa cadeira de rodas. Mas nós estamos com os nossos pés. Não importa se eles são bonitos ou feios, pequenos ou grandes, se tem dedinho torto, se não tem. Então, vamos lá ver o que ele fala. E meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro, e a ti imploro, porque sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Então vejam bem vocês, olha só o que são, coitado dos nossos pés, né? Eu que sou gorda, ele tem um trabalho danado para me suportar, para me carregar, para me levar, né? Mas agora eu quero saber, o que é que nós estamos fazendo com os pés da nossa alma? Quando a gente vê um amputado, um aleijado, muitas vezes são pessoas que já vieram nessa reencarnação assim, né? O que nós fazemos? Nós olhamos, muitas vezes, pessoas ficam meio assim, parece que com receio. Gente, é meu irmão. Ele está ali na cadeira de roda, vamos lá, dar um tapinha no ombro dele, dizer, está tudo bem com você? No outro dia ele vem, ai, que bom que você voltou. Gente, nós temos muito a fazer. Então, vamos prestar atenção. O que é que nós estamos fazendo? Uma pessoa com uma perna machucada, muitas vezes quer atravessar a rua, e nesse trânsito maluco, custa-me ajudar essa pessoa? Esse é o pé da minha alma. O meu pé vai conduzir o pé dele, para que ele possa atravessar. Então olha, tudo isso que Emmanuel nos diz, é para todos nós pararmos e pensarmos, quanto rico nós somos. Nós somos perfeitos, gente. Nós vamos para onde quisermos, porque os nossos pés nos levam. Nós não precisamos depender de alguém, que muitas vezes atendem, mas com ódio, com raiva. Vai levar um copo d'água? Tá. Isso tem muito. Não adianta falar que não tem, porque tem. Nós sabemos que tem. Não, eu não sou assim. Não sei. Depende da situação. Então vamos parar para pensar. Vamos usar os nossos pés para ir de encontro às pessoas necessitadas. Para ir visitar um doente que está acamado, para ir levar uma sopa para alguém que está debilitado, para ir levar um passe, uma oração, um bate-papo com as pessoas que não mais podem sair. Bom, onde é que eu encontro facilmente essas pessoas, sem procurar pelos bairros?
Nós temos as casas de repouso. Não estou falando das casas de repouso particulares, mas também elas. Mas as casas de repouso que ficam os nossos irmãos idosos com tanta desesperança e com tanto desamor, e vivem na solidão, Senhor. Vamos até eles, levar. Quem toca um violão, um instrumento qualquer, vai lá no Asilo São Vicente de Paula, vai lá no Lar de Betânia, vai lá em Schmidt. Vocês já foram lá em Schmidt? Se ninguém foi, faça favor de ir. Faça favor de ir para vocês verem o quão rico nós somos. E o ser humano fica correndo atrás de bens materiais. Cada vez mais, não sabe nem para quê. Aí não tem tempo, né? Nem para curtir o que comprou, está cheio de dívida até aqui. Vamos fazer a caridade, vamos fazer a generosidade. Isso não custa nada. Eu não preciso enfiar a mão no meu bolso para ir conversar com alguém. Fazer um lanche. Liga e pergunta, quantos são aí? Tem algum diabético? Todo mundo pode comer isso, aquilo, aquele outro? Reúne umas amigas, uns amigos, casais, faz um lanche. Que horas que é o lanche? Às 3h. Então não prepara o lanche hoje que nós vamos aí. Chega lá com o lanche, bate papo com essas pessoas. Eles vão ter uma tarde maravilhosa. Eles vão ter aquilo que nós estamos tendo aqui agora, um banquete. Banquete para eles de comida e banquete divino e banquete espiritual. E que é que custa isso para nós, gente? Nada. Então vamos pensar nessas coisas e não vamos deixar a peteca cair, né? Agora, por fim, vocês devem estar meio cansados, né? Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar. Pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença de harmonia e amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, um companheiro, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é doloroso viver na solidão. Mas se ninguém tiver nenhum teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não lastimarei e nem blasfemarei. Então, outra coisa, né, gente? Nós estamos cansados de ver os nossos irmãos caídos na rua. E nem sempre eles estão embriagados ou drogados. Eles estão com fome, com frio, com calor, igualzinho nós temos. Com sede, com vontade de tomar banho. Lá perto de casa tem um senhorzinho lá que é uma graça. Ele veio de não sei onde, Bauru, sei lá para onde. Mas ele dorme na rua. Aí uma vez por mês ele me contou que ele vai no albergue. Porque aí no albergue ele toma um banho, aí ele come, aí ele dorme numa cama. Estava me contando. Eu falei, que legal. E não dá para, eu falei para ele, não dá para voltar lá mais. Não, eles são bem controlados. Eles ajudam a todos que precisam. Uma vez por mês a gente tem tudo isso lá. Então, gente do céu, nós temos a nossa casa, como ele falou ali, não precisa ser uma mansão, não precisa ser nada de luxo, mas é um teto que nos agasalha. Obrigado, Senhor, pelo teto que me agasalha, que me protege contra as tempestades, contra aos ventos fortes, contra os ataques dos inimigos. Nós temos um lar, nós temos para onde voltar. Como é triste, meus irmãos, sair de um trabalho. Às vezes é uma pessoa muito simples, que está começando um trabalho agora, que estava desempregado, não sabe para onde ir. E com essa situação do nosso mundo hoje, está um pouco complicado nós recebermos dentro da nossa casa. Mas nós podemos orientá-los.
a procurar os albergues, a procurar muitos lugares, mesmo centros espíritas, que dão o acolhimento, a comida, a palavra, a prece, a amizade, o amor. Porque vocês já imaginaram, nós que temos amor dos nossos consanguíneos, dos nossos amigos, dos nossos parentes, é difícil viver? Agora calculem essas pessoas que são totalmente esquecidas, abandonadas. A família muitas vezes não quer saber nem onde está, para que está fazendo. O idoso é um atrapalho. Vamos pôr lá no asilo. Fica aí. Pelo amor de Deus. O que é que nós estamos semeando? Qual é a semente que nós estamos jogando no chão? O que é que nós estamos fazendo em prol do outro? Onde é que estão os meus ouvidos, a minha voz, os meus pés, as minhas mãos, todos os sentidos que eu tenho, a fala? O que eu estou fazendo com tudo isso? Com esse presente enorme que Deus nos deu. Meus queridos, vamos para casa, com o propósito de pensar no que nós ouvimos de Emmanuel. Que Jesus abençoe a todos. E nós dizemos a Ele: obrigado, Senhor, por tudo que somos. Porque temos muito, recebemos muito, mas ainda somos muito pouco. Nós conseguimos evoluir muito pouco. Nós somos o diamante, que tem que ser ainda lapidado milhões de vezes para se tornar um diamante. Mas que nós sejamos, pelo menos, um diamante não, um brilhante. Que nós sejamos, pelo menos, essa pedra bruta, mas que está se deixando lapidar, para brilhar. Porque Jesus falou: brilha a tua luz interior. O que é que nós estamos fazendo com tudo isso, Senhor? Mestre de amor, abençoa-nos na tua paz. E que assim seja.